Iniciamos agora mais um programa Memória Viva. Como você já sabe, acompanhando as nossas edições, nos últimos programas temos nos dedicado a entrevistar, a conversar com pessoas que marcaram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que neste ano de 2018 completa 60 anos. O nosso entrevistado de hoje é o professor Giuseppe da Costa. Nascido e criado na fazenda Bom Descanso, no município de Lagoa Salgada, localizada na região do Agreste Potiguar. Giuseppe iniciou seus estudos na área de eletrotécnica em 1971 e com tal formação foi possível para ele passar um tempo na França, depois de estagiar em uma usina de açúcar. Giuseppe é bacharel em letras e em direito, ambas graduações realizadas na UFRN. Dentre os vários cargos exercidos em sua trajetória, foi membro do Conselho Estadual de Educação, secretário de Estado da Administração e presidente do Fórum de Procuradores Gerais das Universidades Federais do Brasil. Na UFRN, ele foi professor de Direito Civil, ocupou o cargo de vice-reitor na gestão de Daladier da Cunha Lima e é o atual procurador-geral da UFRN. Bom, para conversar, para puxar os fios da memória dessa nossa conversa com o professor Giuseppe, nós temos a honra de receber o professor Daladier da Cunha Lima, ex-reitor da UFRN e atual reitor da UniRN. E também temos a honra de receber Daniela Freire, jornalista e colunista do jornal Agora RN, filha de Giuseppe. Bom, professor Giuseppe, é uma honra tê-lo aqui no Memória Viva. Depois de muita luta, a produção conseguiu trazê-lo. Seja bem-vindo. Professor, com o tempo na UFRN, a gente descobre que o senhor é um porto seguro para as gestões. Eu acho que o professor Daladier também pode testemunhar isso, para gestões no que diz respeito ao conhecimento jurídico. Mas o senhor, lendo aqui o material que nos foi passado pela produção, o senhor morou um tempo numa fazenda e tal. Essa vocação para o direito, isso já estava pensando, já era parte de você lá na infância, ou isso não tinha nada a ver com o que você queria ser, era engenheiro eletrotécnico mesmo? Não, era bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Era. Na verdade, essa propriedade rural, a pequena propriedade rural, é uma fazenda Bom Descanso. Bom Descanso, é uma tradição que é da família. Certo. Foi meu bisavô que chegou de terras da Paraíba. Certo. E que provavelmente foi um dos primeiros ocupantes daquela área de mata. Uhum. Eu acho que em algum programa para tentar, tipo desses sem terra, para desmatar aquela área que fica a 60 quilômetros de Natal. Então, ele se arranchou por lá, esse meu bisavô, já trouxe inclusive alguns filhos dessa certo. Área que ele vivia na Paraíba, e se arranchou, e dele passou para meu avô, depois passou para meu pai, e aí passou para mim. Não sei para frente se ainda fica nessa mesma família, né? Então é uma questão familiar. A gente veio para Natal para estudar, e, na verdade, logo cedo eu percebia que eu não era dessa área ligada a cálculos, a matemática certo. E tal. Por que você estudou na escola técnica até o final, fez certo. O curso? Porque eu não queria deixar a escola técnica. Certo. Então, a escola técnica, eu entrei na escola técnica para terminar o ginásio, que eu tinha começado no Colégio Municipal de Natal, aí fui concluir na escola técnica, terceira e quarta série ginasial. E a escola era uma coisa que encantava todo jovem de classe humilde, como era o meu caso, né? Era uma escola... hoje é o IF, né? Hoje é o IF, era. Quando eu comecei ainda era era EIN, Escola Industrial de Natal. Era. Em seguida passou para Etferne. Na Rio Branco. Era na Rio Branco. Depois foi a inauguração em 67, a inauguração do prédio atual, ali Em frente ao Midway. Em frente ao Midway, exatamente. Na M da Fonseca. M da Fonseca. Então, eu lembro bem da inauguração e tal, o pessoal veio desfilando lá da escola industrial lá da Rio Branco, veio desfilando para ali e tal. E era uma escola encantadora. Quando eu terminei o ginásio, eu tinha consciência plena de que não deveria entrar nessa área técnica, mas eu não tive coragem de deixar a escola para ir para uma escola do Estado, certo. Porque meus pais não teriam condições de pagar uma escola privada, dessas mais importantes e tal. Então, eu ia para um colégio do Estado
e optei por ficar lá, mesmo sendo um péssimo aluno de matemática, de física e de química. Eu tinha consciência de que minha área era a área humanística. Humanística. Tinha. E aí, como é que foi essa sua passagem foi o estágio, tinha um estágio obrigatório, né? Tinha um estágio obrigatório. Você concluiu o curso e tinha um estágio obrigatório. Então, para provar que a minha área realmente era a área de humanas, eu estudava francês na Aliança Francesa. Tinha feito o curso de francês da Aliança Francesa e tinha feito um curso que vinham uns professores da Universidade de Nancy aplicar uma prova e se você fosse aprovado, recebia um diploma da universidade. Eu também fiz isso. Até hoje é assim. Né? Até hoje, não sei. Na Aliança. Então eu estudava francês, falava francês, 5 anos estudando francês, concluí o curso, já tinha esse diploma da Universidade de Nancy, quando estava terminando a escola técnica. E também ingressei no estudo do Esperanto, da língua internacional, não é? E participava do movimento da época, fui vice-presidente da Juventude Esperantista do Nordeste. Aí a gente sofreu algumas, não era muito bem visto esse movimento pelos militares e tal, sofreu algumas ameaças, alguma coisa aí e tal. Mas eu, então, era ligado ao Esperanto, me tornei professor de Esperanto, além de professor de francês, também professor de Esperanto. E aí, na época, a gente se correspondia com pessoas, os rapazes com moças, e as moças daqui com os rapazes do mundo inteiro, na língua que você estava estudando. Então, quando eu comecei a estudar Esperanto, me deram um endereço para escrever de uma garota com 11 anos e tal. E eu escrevi, e contando a minha história aqui, o que eu era e tal, tal, tal. Na resposta da carta dela, veio uma carta do pai dela, que era um dos grandes esperantistas da França. E era diretor de uma usina de açúcar lá na França. Olha que Aí, então, ele disse, olha, se você quiser fazer o estágio aqui... Quer dizer, o que levou você à França não foi o francês. Não foi o francês. Foi o Esperanto. Se você quiser... a indústria aqui recebe para você fazer seu estágio aqui na área de eletricidade. E evidentemente que era um sonho que eu não imaginava nunca que fosse acontecer, né? E aí deu tudo certo, e eu fui, passei o ano lá, eles me receberam muito bem. Ele tinha uma vaidade, porque ele era um esperantista desse fanático. Até um ano atrás eu tive um contato com ele pela internet, já com 80 e poucos anos. Então, eu notava que ele fanático pelo Esperanto, né? Ele tinha um certo prazer, um orgulho, assim, em trazer alguém do Brasil com quem estivesse conversando com aquele grupo em Esperanto. Né? Esperanto. E aqui em Natal, você achou como para estudar essa língua? Essa língua continua com o movimento esperantista aqui dos jovens. Ainda agora mesmo tem uma associação do Esperanto e tal, que se reúne frequentemente aqui com a turma jovem, né? Ainda hoje? Ainda hoje. Sim, mas na sua época, como é que você encontrou? Na minha época foi por intermédio de um colega da Aliança Francesa, que estudava comigo na Aliança Francesa e também estudava Esperanto, que era Antenor Laurentino, de Nova Cruz, que advogado, ele já fazia... Ele já estava... Antenor é professor de língua portuguesa. De língua portuguesa e francesa. Francesa, né? Então, ele fazia direito na época, né? Eu ainda o ginásio, mas a gente estudava na Aliança. Ele já estudava Esperanto. E aí perguntou se eu tinha interesse. E eu, naturalmente, tinha interesse em estudar outro idioma, né? Aí fui... Você tinha facilidade, né? Tinha facilidade. Falava francês. Realmente tinha facilidade, era. Aí, pronto, por intermédio dele... Tem, né? Tem. Aí, então, por intermédio dele, comecei a estudar Esperanto e depois me tornei professor. Entrei nesse movimento esperantista na época, foi 69, 70 que eu ingressei nisso. Aí houve essa correspondência e aí eu fui para a França, fiz o estágio lá durante um ano, falando em Esperanto todo fim de semana. Você me contou uma história engraçada, que quando chegou em Paris, não entendeu bem, porque lá tinha aqueles braços, aquelas pontes móveis, né, que ligam o avião ao terminal do aeroporto. E você não sabia, não conhecia aquilo, e disse que chegou no aeroporto, não entendeu como, saiu do avião e estava dentro do aeroporto. Me conta essa história. Exatamente. Olha, aqui não se falava, né, nunca tinha ouvido falar naqueles
naquelas sanfonas, né? Que chama finger. Naqueles Finger. Pronto, que encosta né? Então, quando você ia entrar no avião, você andava a pé uma distância significativa. Um dia desses era assim. Descia uma escada. Você entrava pela caminhava, pista, né? subia a O escada. avião estava lá, normalmente a 200 metros, 100 metros, tal, ia todo mundo. Eles já tinham, inclusive, aquelas sombrinhas, aqueles guarda-chuva para quando estivesse fazendo muito sol e tal. Bom, então era assim que existia aquilo. Só que em Orly, no aeroporto de Orly, em Paris, eles já tinham esse finger aí, aquela sanfona que encosta na porta do avião, não é? Eu acho que não só eu talvez tenha coragem de narrar. Eu acho que muitos dos que foram aqui para lá também nesse período devem ter passado pela mesma surpresa que eu passei, né? Aí chegou, pode descer, começou o pessoal a descer, e eu fui descendo também, né? Eu tinha 19 anos nessa época, né? E não tinha viagem, a minha viagem longa aqui era no máximo a Recife, na casa de um irmão que mora em Recife ainda hoje. Então, eu comecei a descer, saí do avião, depois, aí continuei saindo do avião, daqui a pouco estava vendo o povo todinho assim, e eu não entendi como foi que eu saí do avião. Que mágica foi essa? Como foi que eu saí, realmente não entendi. E o pior é que eu nunca comentei esse negócio, quando foi com uns 4 ou 5 anos depois, eu vejo no Jornal Nacional a grande notícia da grande revolução que acontecendo no Brasil, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Quando mostraram o que era o finger encostando na porta. Aí eu disse, agora está explicado. Agora está explicado. Esse fato foi realmente incrível. Mas aí você volta depois de um ano para... Antes de ir para a França, eu tinha feito vestibular, né? Aqui, em começo de 72. Para o curso de Direito? Faziam 3 opções. 3 opções. Era Direito, tinha que botar mais 2. Administração e Economia. Eu botei essas 3. Aí fiz a matrícula, viajei e fui reprovado por falta. Né? Certo. Quando voltei, tinham mudado o sistema aí. Eu sei que, pelo fato de eu ter sido reprovado, era o último lugar daquela turma para a qual eu tinha me inscrito, certo, né? Eu sei que me colocaram num curso de bacharelado de letras. E aí eu fui fazer o curso de bacharelado, fiz o curso de bacharelado todo de letras, aí ensinava francês, tudo que era colégio, na Aliança Francesa, no IASG. Foi nesse tempo que você se tornou professor de francês? Foi, quando voltei. Estudava a graduação em letras e professor em francês. E já a graduação de letras, não é? E na parte francesa eu quase era dispensado pelo fato de eu já ter até o título de Nancy e mais uma experiência de um ano. Então eu falava com a fluência, como estou falando agora, português. Né? Então eu fiz o curso de letras e concluí. Entrei no Estado, fiz um concurso que apareceu de estagiário para o antigo IDEC, que hoje é IDEMA. Certo. E eu fui aprovado nesse concurso de estagiário e lá terminaram me conseguindo uma nomeação depois de um tempo, né? Quando eu já ia sair, aí não quiseram que eu saísse e se tornou funcionário. Bom, foi aí que depois esse curso, esse de bacharelado, ele foi extinto. E aí, para os alunos que quisessem fazer outro curso, eles abriram possibilidade. Aí era o que eu queria, porque aí eu fui fazer Direito. Aí terminei Direito, já adulto, já fiz um curso bem feito, não é? Acho que eu já tinha nascido, né? Quando você já. Aí, já. Aí, então, terminei o curso. Ainda funcionário do IDEC. E continuei. Depois fui para a Justiça Federal, que o ministro Delgado, que era juiz federal aqui, me convidou tinha sido meu professor aqui, e me convidou para ser diretor da secretaria lá da 2ª Vara, passei lá um tempo com ele, e aí eu queria voltar para a advocacia, fui para a advocacia, abri um concurso, o primeiro concurso de direito para professor de direito aqui da universidade, porque no período da repressão, eles fecharam os concursos, né? Entravam os afiliados dos reitores e dos políticos que tinham acesso aí e tal, que não era o meu caso,
Então abriram o primeiro concurso para Direito. E eu me inscrevi e felizmente fui aprovado, foi o primeiro lugar. Você não contou que você foi o laureado da turma de Foi, Direito, né? De Direito, foi. De Direito foi. Então fui, já tinha experiência lá na Justiça Federal, trabalhando lá com o professor Delgado e tudo e tal, e fiz esse concurso para Direito Civil. A banca era o professor Eder Furtado, o saudoso Pedro Simões e o professor Jales Costa, saudoso também, infelizmente já foram. Havia uma concorrência muito grande para essa turma, para esse concurso, eram 27 ou 30 disputando uma vaga, eu tive a chance de ter sido aprovado em primeiro lugar e fui nomeado aqui como docente. Professor, nesse primeiro bloco eu queria, para a gente ir caminhando aqui para o fim, tem uma parte aqui para a gente recuperar, que você foi menino de fazenda, morou no interior. Menino de fazenda, foi. Menino de fazenda, morava lá com aquela liberdade que a gente mora numa casa de fazenda, as casas são grandes, né? E com muita liberdade e tudo. E teve um primeiro choque na minha vida. Foi quando, com 8 anos, meus pais vieram para Natal para poder a gente começar a estudar. Seu pai tinha esse projeto? Mamãe, era mais minha mãe, era. Como eram os nomes dos pais? Meu pai era Manuel da Costa e minha mãe era Idelvita Gomes da Costa, lá de Catolé do Rocha. Catolé do Rocha. Então, quando eu cheguei em Natal foi um choque terrível, né? Porque primeiro morava numa casa grande. E muito espaçosa. Depois liberdade naquela área toda ali, uma criança com 8 anos numa fazenda tem liberdade de ir longe até, né? Caçando, atirando de baladeira e tal. Aí me vi numa casa pequenininha e preso dentro da casa, porque você não tinha aqui a liberdade sair, né? De estar saindo. Exatamente. Né? E isso foi uma coisa terrível na minha vida, que eu não esqueço nunca. Essas primeiras semanas. Esse choque de... Seus pais vieram para Natal, mas continuaram com a fazenda. Meu pai passava a semana lá e vinha no final de semana. A gente ficava com minha mãe. Aqui, certo. E as férias você passava na fazenda? As férias todas, era quase a metade do ano a gente ia para a fazenda. Porque as férias eram longas naquele período. Então você tinha 30, 40 dias no meio do ano e 3 meses ou mais no final do ano. Então, por exemplo, na véspera de cada período de férias desse, a gente já dormia com as malas, as trouxas, tudo organizado. No outro dia pegava um jipe, alguma coisa, e ia para lá. E lá ficava o período das férias todo. Isso até os 15, 16 anos, por aí assim. Então, de certo modo, Lagoa Salgada é parte de quem você é. É parte, muito estreita de um período muito bom da minha vida. Aquele período que eu conhecia todo mundo, e o estilo de vida, as músicas, os forróis, as primeiras festas, tudo, aquela cultura toda foi entrada comigo. E um fato que pouca gente vivenciou o que eu vivenciei, é que os meus amigos de infância e de adolescência, principalmente de infância, era aquele povo mais pobre, sofredor e miserável que tinha no Brasil. E aprendeu muito com eles? Aprendi muito, tanto que hoje tenho posições que muitos amigos meus não têm, porque não tiveram essa convivência para saber como era a vida daquele povo abandonado, entendeu? Que eram os meus amigos, era com eles que eu brincava, os moradores da fazenda, das terras vizinhas ali. Eu sei até o cardápio deles no dia a dia, entendeu? O que eles comiam. Ninguém falava em estudar nada, isso era uma coisa que não se tocava nesse assunto. A escola era privilégio de escola? Era. Não tem escola. A escola tinha só no centro, no vilarejozinho, que era Lagoa Salgada, só para aquele pessoal que morava lá. Entendeu? Então esses outros, isso era uma coisa que nem ninguém tocava nesse assunto, era uma coisa natural. Filho trabalhador rural ir para a escola? Não ia. Então, qual era o objetivo desse pessoal? O grande sonho deles era um dia pegar um pau de arara, um jeito de ir para São Paulo. São Paulo ou pau de arara para ir para o Triângulo Mineiro. Trabalhar mesmo na agricultura ali no Triângulo Mineiro, que encheu de gente aqui do Nordeste, no Triângulo Mineiro, né? Então eu convivia, era esse o meu
o meu dia a dia com esse pessoal. Quando estava na rua, que às vezes a gente tinha uma casa na rua também, que ainda tem lá a família, né? Aí tinha convivência com aquela classe média, vamos dizer assim, da cidade. Mas na fazenda, no dia a dia, era com esse... Ainda hoje você tem um apego muito grande, né, José, para a fazenda. Toda sexta-feira ele vai para a fazenda. É o seu lazer, né? Porque eu acho que primeiro o fato de ter convivido lá, vivido lá praticamente até os 16 anos, por aí assim, porque depois aí eu já estava enturmado aqui em Natal, aí nas férias já não ia mais, assim, né? Então, essa forma aí. E talvez eu ainda acho que aquele choque que eu tive quando vim morar aqui com 8 anos, aquele negócio me fez ainda pender muito para aquele lado de lá, sabe? Aquele impacto que eu experimentei quando vim para cá, ficar aqui preso numa casa pequena, sem poder sair da casa, diferente da forma como eu vivia lá no interior. Teve um outro fato impactante também na sua infância, lá na fazenda, que foi a morte do seu irmão. Foi a morte do meu irmão, o mais velho. Ele tinha 30 anos e ele tinha um problema cardíaco. E aí eu estava nas férias lá, e ele num dessas crises... Na fazenda. Num dessas desmaios que ele tinha lá e tal, teve um e faleceu. Foi também outro ponto marcante na minha vida. Foi a perda do meu irmão. Professor, eu vou pedir um pouquinho de paciência para a gente voltar essas histórias no segundo bloco, porque a gente agora está terminando o primeiro bloco e daqui a pouco voltamos no segundo bloco, hoje conversando com o professor Giuseppe da Costa.